Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, e eu quero já agradecer a você que está conosco, sempre ouvindo e vendo, este vídeo e refletindo nas nossas mensagens, que são mensagens para nosso enlevo espiritual. Eu desejo que Deus continue com você e você esteja com Deus onde quer que esteja nesse momento, que o Senhor continue lhe abençoando abundantemente. Vamos lá. Na nossa vida cotidiana, na nossa relação pessoal, muitas das vezes ouvimos as pessoas dizer que Deus se arrepende. Alguém chega até a dizer que se Deus se arrepende, quanto mais eu. Então, muitos tomam até como base, aquele texto que está no livro de Gênesis, capítulo 6, que fala acerca do arrependimento de Deus por ter feito o homem. E embasado nesse texto, muitos afirmam que Deus se arrepende. Mas minha pergunta para você nessa oportunidade é: Deus na verdade se arrepende? Será que Deus se arrepende? Você já falou alguma vez que Deus se arrepende? Então vamos lá. Dentro do contexto que está em Gênesis capítulo 6, no versículo 6, realmente está escrito: e arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Quando nós vamos lá para Êxodo 32, no capítulo 32, versículo 10, vamos encontrar também uma história acerca de Deus se arrependendo do mal que faria ao povo por ter feito um bezerro de ouro, tá certo? Também vamos encontrar em Jonas, lá no capítulo 3 de Jonas, Deus também se arrependendo do mal que faria ao povo de Nínive, pelo fato de eles estarem vivendo em desobediência, afastado de Deus. Deus sentenciou Nínive para ser destruída. Mas o povo jejuou, o rei jejuou, até os animais jejuaram, e Deus se arrependeu de fazer o mal que faria em Nínive. Muito bem. Então observamos aí que a própria Bíblia, ela apresenta Deus se arrependendo. Mas vale salientar nesse momento que a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. A mesma Bíblia que apresenta Deus se arrependendo, ela estudada dentro do contexto de cada texto, vamos perceber que Deus, ele não se arrepende. Mas vamos lá. No livro de Números, no capítulo 23, e o versículo 19 especificamente, vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Olha aí, Deus não se arrepende. Moisés escreveu, Deus não é homem para que minta, Deus não mente, e Deus também não é homem para que se arrependa. Logo, o homem sim, ele se arrepende. O homem sim, ele tem este sintoma natural, na sua própria natureza de se arrepender, até porque o homem é terreno. Mas Deus, ele é espiritual. Deus é espiritual. O homem, ele é criatura, mas Deus, ele é criador. O homem é finito, mas Deus, ele é infinito. O homem é mortal, mas Deus é imortal. O homem faz planos para o dia de amanhã, mas nem sabe se vai acordar do seu sono da noite. O homem muitas vezes planeja, arquiteta, projeta belas intenções para o dia de amanhã, mas ele nem sabe se amanhã ele vai poder estar vivo, porque ao homem é limitado saber o que vai acontecer amanhã, muito pelo contrário de Deus. Por isso que Números capítulo 23 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus tem atributos que eu quero destacar aqui nessa oportunidade, para que você entenda que Deus não se arrepende. Embora que o texto diz que arrependeu-se Deus, e muitos comentam que Deus se arrepende, e até muitos dizem assim: se Deus se arrepende, por que não eu? Então, nesta oportunidade, nesse vídeo, eu quero mostrar para você que Deus não se arrepende, tá ok? Então vamos lá, vamos começar a ver desse contexto, para ver se a gente entende isso aí. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, vai dizer que Deus é o alfa e o ômega. Isaías 43, 13, e vai nos dizer que Deus é antes de tudo, antes que houvesse dia, Deus é.
correto? E também no livro de João, capítulo 1, vamos ler lá que o princípio era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus, né? E o verbo, ele criou todas as coisas, e tudo que existe não existiria se não fosse o verbo no princípio. Então Deus é o princípio e é o fim. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos e das mãos de Deus. Deus é também o passado, Deus é o presente, Deus é o futuro. E o amanhã já está no conhecimento de Deus hoje. Você crê nisso? É por isso que nós podemos afirmar aqui nessa oportunidade que Deus, ele não se arrepende. A onisciência de Deus é um dos seus atributos. E Deus, ele, por ser onisciente, ele já conhece o que vai acontecer no outro dia. O homem não. O homem muitas vezes empresta um dinheiro a um amigo, a um irmão, a um colega, e o colega diz que vai dar no outro dia ou no final da semana. E quando não dá, o homem se arrepende de ter emprestado, porque não sabia que aquele colega ou aquele irmão não devolveria aquele dinheiro emprestado. Não é verdade? Você faz um bem a uma pessoa, ajuda aquela pessoa e de repente aquela pessoa lhe trai, lhe apunhala pelas costas e você se sente arrependido de ter feito um bem àquela pessoa porque você não esperava que ela lhe retribuísse com a maldade, com a traição. Então o homem se arrepende porque não sabe o que vai acontecer amanhã, muito pelo contrário de Deus, tá certo? Então, veja só, arrependeu-se no hebraico, ela quer dizer nashan, no hebraico, e para nós seria, né? Lamentou-se Deus, pesou-lhe Deus, magoou-se Deus. Então Deus lamentou. Você diria Deus se arrependeu, mas no hebraico diremos lamentou-se Deus de haver feito o homem. Lamentou-se Deus de haver feito o homem. Nós diríamos arrependeu-se. Pesou Deus em destruir Nínive. Depois que Deus viu que Nínive estava arrependida, jejuando. Pesou no coração de Deus quando o homem se arrepende perante a face do Senhor. Então, quando o homem se arrepende, quando Nínive se arrependeu, Deus, ele de imediato não se arrependeu, porque ele já sabia que Nínive iria se arrepender. Ele magoou-se, ele pesou no seu coração quando ele desejou, ou quando ele disse que estaria destruindo Nínive. Então observe que Deus, ele tem a sua onisciência e tem a capacidade de conhecer o que vai acontecer amanhã, tá ok? Deus na sua onisciência já conhece o amanhã. E por isso eu posso afirmar a você nesse vídeo que Deus não se arrepende. Quando eu vou lá para o Salmo 139, vamos encontrar o salmista dizendo que ainda que antes que eu forme as palavras na minha boca, Deus já sabe o que eu vou pedir para ele. Então, isso é a onisciência de Deus. Lá em Gênesis 3,15, Deus já estava profetizando que nasceria do ventre de uma mulher, da semente de uma mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás, da serpente. Eu observo que Deus já estava enxergando Maria há quase 3.000 anos depois, até acontecer o fato, Deus já estava enxergando Maria. E lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 28, você vai ver que o anjo chega até Maria e dá uma saudação que ela estremece e diz: escolhida, tu és escolhida entre as mulheres. E ali Maria é convocada a ser a mãe dessa semente que haveria de esmagar a cabeça de Satanás, que Deus já estaria profetizando há muitos anos antes. Então Deus está no controle. Certa feita os seus discípulos lhe perguntaram: Senhor, aonde nós vamos preparar a celebração da Páscoa? Está lá em Lucas 22. E Jesus começa a discorrer a partir do versículo 10, dizendo que eles iriam até a cidade e encontrariam um homem carregando um cântaro. Imagine, um homem carregando cântaro, quando naquela época os senhores sabem que quem carregava cântaro eram as mulheres. As mulheres é que trabalhavam, serviço doméstico era feito pelas mulheres. Todavia você encontraria dezenas de mulheres carregando cântaro, nunca um homem. Mas como Jesus, ele é onisciente,
e sabe o que vai acontecer amanhã. Então ele disse, vá na cidade, encontrarás um homem carregando um cântaro, e na casa que eles entrarem, vocês entram também. Pergunta a ele, cadê o salão? Para que o Senhor possa celebrar a sua Páscoa. Então, o Senhor, ele é onisciente, meu amigo, minha amiga, e por isso eu quero dizer a você, tenha convicção de que Deus nunca se arrepende. Quer ver outra coisa que é importante? Lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, vai falar da existência da igreja. A existência da igreja. A igreja foi fundada em Pentecostes. Lá nós vamos encontrar o derramamento do Espírito Santo, Deus fundando a sua igreja, mas a igreja já está eleita por Deus antes da fundação do mundo. Veja lá em Efésios 1,14, ou melhor, o versículo 4, a igreja já está eleita antes da fundação do mundo. Então, eu não sei se é suficiente para você entender e compreender de que Deus nunca se arrepende. Nós sim, o homem sim, porque é um ser limitado, é um ser finito, é um ser terreno, é um ser mortal. Mas Deus é imortal, é infinito e nunca se arrepende. Tá ok? Então que Deus continue lhe abençoando abundantemente, E que você saiba que todos os projetos de Deus para a sua vida, vai dar certo. Porque foi Deus que sonhou, foi Deus que projetou e todos os projetos de Deus jamais serão frustrados. O que Deus fala, o que Deus promete, acontece. Porque ele mesmo diz lá no livro de Lucas 21:33, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão sem que tudo aconteça. Então tome posse, meu amigo, tome posse, minha amiga, e é você que está aí acompanhando sempre esta mensagem para enlevo espiritual, tome posse. Deus prometeu, ele vai cumprir, ele nunca se arrepende daquilo que ele já está dito e profetizado para seu favor e para nossas vidas. Deus vai cumprir, espere. Isaías 55:8 diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. O caminho do Senhor é mais excelente do que os nossos caminhos. Então Deus prometeu, Deus vai cumprir, porque Ele nunca se arrepende. Que Deus abençoe, tá bom? Até o próximo vídeo, fica com Deus e deixa Deus falar mais forte ao seu coração, porque Ele está trabalhando para a sua felicidade. Abraço, tchau, tchau.